A gente está com um convidado, César, se é que você me permite, que é o Lógico. vereador André Rodini. Deve. A gente falou naquela teoria, né, que muitas pessoas exploraram, de que aconteceu com esse chamado desconvite aquilo que o governo federal queria, ou seja, o pé, como aqui no interior, que o governo federal estava querendo para não participar da feira. Ou seja, o governo federal não participou da Tecnoshow em Rio Verde, que é uma feira com o mesmo perfil, não participou da Expo Zebu, que é uma feira mais para agropecuária, né, em Uberaba. Estava com presença prevista, até como patrocinador da feira, para a AgriShow, mas aconteceu todo esse desgaste, convida, desconvida, enfim. O vereador André Rodini, como é que se posiciona diante dessa situação, desse chamado desconvite? O governo federal não está na feira em razão desse constrangimento ou em razão do receio de ser cobrado pelo setor do agronegócio em razão das últimas invasões de terras que aconteceram no país? Bom dia. Bom dia, ouvintes do Grupo Tati, bom dia, Gernei, bom dia, Lincoln, meu colega de Câmara de Vereadores. O que vem acontecendo no Brasil é o rabo abanando o cachorro. A gente não consegue entender o porquê que as instituições, nós temos que falar de instituição, de cargo, a liturgia do cargo, por que as pessoas não se comprometem com aquilo que estão empenhadas em fazer de verdade. O presidente da República, todos os anos aqui a feira é aberta por presidente da República. Nesse ano, o ano passado nós tivemos o presidente da República aqui, esse ano trocou o presidente não veio. Em não podendo vir, poderia ter encaminhado o seu ministro da Agricultura, que ele não só é responsável por lançar o Plano Safra, as linhas de fomento da agricultura, da pecuária, tudo, numa feira como essa nossa aqui, ou, como bem dito por você, na feira, na Expo Zebu, em Uberaba, que acontece concomitantemente aqui com Ribeirão Preto. Aqui a agricultura e lá a pecuária, que são os maiores motores da economia nacional, que é o agronegócio, né? A produção de alimentos. Muito bem. Aí, aqui é o lugar de quê? De o político, o ministro, a pessoa que dita os caminhos que o país deve seguir, participar e informar o que realmente, qual é a verdadeira intenção do governo. Nós não vimos o ministro vir aqui, mas vimos ele ir, por exemplo, na feira do MST lá no interior do Rio Grande do Sul, uma feira sem importância econômica alguma, apenas uma feira de importância ideológica. E então, se nós tivermos que entender que o segmento precisa de fomento, apoio ou pelo menos um aval de segurança, que seria o caso, por exemplo, da garantia que o governo federal não será tolerante com a invasão de terras, você já traz segurança jurídica, segurança institucional para que o produtor, seja ele grande, médio ou pequeno, produtor rural, como tem muitos aqui na feira, que vieram comprar bombas costais, que vieram comprar sementes lá na CAT, para sua pequena agricultura, tudo, tenha segurança que senão vai ser esbulhado, invadido e vai ter suas terras tomadas. E isso vem junto com todo aquele apoio que o Banco do Brasil, que é o banco do agronegócio desde sempre, deveria estar aqui presente como patrocinador, porque tem a maior carteira do agro do Brasil na mão do Banco do Brasil, não na mão dos outros bancos, mas a linha é repassada pelo BNDES. Se o Banco do Brasil não tiver o interesse, que eu duvido que não é nada disso, é apenas um pano de fundo, esse negócio de tirar o apoio, porque o Banco do Brasil não faria essa loucura de tirar o fomento. A quantidade de dinheiro que o Bradesco, o Santander e outros bancos privados vão poder repassar vai ser maior. E como o banco ganha, na verdade, é com o spread, quanto mais ele puder passar de dinheiro para o produtor agrícola, mais o banco ganha. Acredito que o Banco do Brasil não vai ficar de fora. Agora, a senhora acredita que economicamente a gente perde com a não vinda, esquecendo política, né? Não politicamente, mas financeiramente, economicamente, com os investimentos do Banco do Brasil e do governo federal, que isso possa prejudicar a AgriShow do ano que vem, por exemplo? É muito cedo para falar disso, talvez, mas queria a sua opinião. Eu imagino que a AgriShow do ano que vem deve ser normalizada. Eu imagino que essa polarização infantil que acontece no Brasil deva começar a assentar, porque a eleição já foi.
Nós não podemos ficar fazendo uma eleição a cada ano. Nós temos que ver os rumos que a nação tem que tomar, os rumos que o agro tem que tomar e fomentar o setor que produz de verdade, que é que, na verdade, quem vai pagar as contas, que vai pôr imposto no caixa do governo, que vai pôr comida. Então, eu acredito que isso tende a normalizar. O ano que vem não terá esse prejuízo nem de imagem e nem de recursos públicos para a feira, que a feira não depende do recurso público, porque é uma feira muito pujante. Mas o recurso público é uma sinalização de que o governo está com o produtor rural. Então, eu acho que não haverá problema. Agora, é aquele que poupa. E é muito importante, tem muitas pessoas, Lincoln, que compram ações do Banco do Brasil para fazer uma pequena poupança. Amanhã vai abrir em baixa, você não tem a menor dúvida. Você vai lá e olha a B3 amanhã, vai ver o que acontece com as ações do Banco do Brasil. Porque o mercado reage imediatamente às coisas conforme elas acontecem. Então, antes de a Secretaria de Comunicação mandar o Banco do Brasil retirar um patrocínio, tem que ver toda a complicação que vai trazer, não só para o agronegócio, mas como para aquele investidor, o poupador, aquele que está fazendo sua aposentadoria com ações do Banco do Brasil, que é uma empresa sólida, uma blue chip. Pode mexer mesmo. Ô Rodine, de fato, tudo isso que você comentou seria o mundo ideal, né? Ou é o mundo ideal. Mas a gente sabe que na prática é totalmente diferente. A AgriShow, ela, historicamente, tem uma marca política muito forte. Vídeo que aconteceu ano passado, nem precisamos mergulhar muito na história, o que aconteceu ano passado aqui na AgriShow, né? Muitos políticos, autoridades, cancelaram a agenda, né, aqui na AgriShow em razão dessa polarização política, principalmente, né? Só a gente lembrar, o ex-governador Dória, né, com toda a força que representava a época, estava andando sozinho aqui né? Politicamente ele estava enfraquecido e depois veio a se confirmar a sua retirada do cenário político. O Moro fez que veio, mas não veio. Veio para a cidade, mas não pisou aqui. O ex-presidente Lula, que estava em campanha polarizando com o Bolsonaro, agora presidente Lula, também não veio, recuou. O ministro Ciro Gomes enfrentou e a gente viu tudo o que aconteceu aqui, né, um desgaste, provocações políticas e tudo mais. O único que se sentiu em casa foi o ex-presidente Bolsonaro, porque nós vivemos numa região com esse perfil. O que mostra esse perfil conservador? Os votos, as urnas, os números, os resultados das eleições. Então se sentem em casa o Bolsonaro, o Tarcísio, os políticos mais do espectro da direita. Mas aí a gente vai para a força institucional do governo federal, né? A gente não está falando de qualquer força, a gente está falando do governo federal. E a pergunta que fica é: como dirimir esse desgaste político? Como não relembrar disso no ano que vem? Né? E como viver a AgriShow sem o governo federal? A gente já teve um movimento para tirar a AgriShow de Ribeirão e levar para São Carlos, lá para onde nós temos a Embrapa. Então, como consertar isso e colocar isso em tese num mundo ideal? Então aí é que vem a pergunta. É o governo federal, diante desse essa sabedora parcialidade política no espectro da direita, é que não quis vir, ou a AgriShow, entendendo isso e trazendo a experiência do ano passado, é que tentou alertar para o governo federal não passar constrangimento aqui na feira? Olha, isso está na prática. Todos os anos, como você bem falou, nós temos algum tipo de acontecimento político. E, como você bem disse, as pessoas não esquecem, porque os vídeos voltam a circular nos momentos propícios. Você bem citou o caso do Ciro Gomes, que ele desafetou uma pessoa aí, gritou, não sei o quê. Isso viraliza, isso não é bom para ninguém, nem para quem causa, nem para os expositores e frequentadores da feira. Agora, eu tenho uma posição seguinte: não houve o desconvite, mas também não houve a comunicação para a imprensa que não teve o desconvite. Poderia, e eu até estive agora com o Chiquinho Maturo, agora lá no estande da Menta, e nós falávamos disso, porque houve realmente uma falta de comunicação. E quando nós não temos a comunicação ideal, devida, acontecem essas coisas. Desanda. Rodine, deixa eu só te interromper, César. A informação que eu tenho é que a comitiva do governador está em deslocamento aqui para a feira, viu?
Estou em contato aqui com as pessoas que estão acompanhando bem de perto, com o ex-presidente Bolsonaro e o governador Tarcísio, estão em deslocamento já. Em questão de minutos, chegam aqui na AgriShow. Bom, eu tenho uma novidade aqui que talvez eu possa passar para vocês aqui em primeira mão, viu, Lincoln? Eu falei agora, nesse momento ali, com o deputado Arnaldo Jardim, e perguntei a ele se ele votaria favoravelmente ou contra a PL da fake news. Porque a feira também serve para a gente fazer os contatos políticos necessários e ir posicionando a sociedade conforme as coisas acontecem. O deputado Arnaldo Jardim disse que votará contra o projeto da PL da fake news. Então, isso nós acreditamos que é reflexo da movimentação da sociedade, que não quer a censura. Nós queremos sim, talvez, discutir um projeto melhor, mas um projeto que seja discutido com a sociedade de todas as formas para que a gente possa, de verdade, emplacar uma sociedade melhor. Qual é o seu entendimento com relação à PL das fake news? Eu acho que um projeto de 40 páginas, feito de costurado, de puxadinhos por pessoas que têm interesse em vender mídia de comunicação, porque o projeto, no fim das contas, o que ele fala? Que todas as redes sociais que tiverem que propagar notícia jornalística terão que pagar para as empresas de jornalismo. No caso, era apenas uma empresa de jornalismo, a maior do Brasil, de mídia e tudo mais. Então, isso, como desagradou as outras empresas, parece que muitos dos deputados já mudaram o voto justamente por conta disso. Mas, quando eu falo assim, o que deve ser? Por exemplo, se você encarece, se você cobra uma rede social para ela transmitir matéria jornalística, você acaba, no fundo, depois aumentando o custo daquela pequena empresa que quer fazer um patrocínio do seu negócio, que quer aumentar. Porque quando você aumenta custo, você repassa para o preço. E no fim, quem acaba pagando isso tudo é o usuário, é a coisa. Fora o que eles estavam falando de criar um Ministério da Verdade, um Ministério da Censura, um que poderia imediatamente derrubar matérias. Então isso é muito perigoso. Mas com o Felipe Neto como ministro não, né? Pelo menos a gente espera que não seja. Ô Rodinho, eu vou aproveitar a tua passagem aqui também. Hoje é feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Muitos eventos estão acontecendo. O presidente Lula está em um ato nesse momento, inclusive, a partir das 10, já são 10h20 e pouco, né? Então está desde as 10 horas em um ato com centrais sindicais em São Paulo. E o presidente ontem, em rede nacional, acabou anunciando um aumento do salário mínimo baseado aí num recuo de 6,9%, foi para 1.320. Sua palavra como homem público para o trabalhador brasileiro. Muito importante mesmo, porque o aumento, não é o aumento, o reajuste da posição monetária, seja no federal ou aqui em São Paulo, que subiu mais do que o federal, é importante para recompor as perdas salariais e toda a categoria precisa disso. Mas eu quero lembrar o seguinte, o governo anunciou também que aquele que ganha até parece que até R$ 2.800 vai estar isento do imposto de renda, né? 2.640. 2.640. Mas o que faz falta de verdade é reajustar a tabela toda do imposto de renda. É a cadeia, né? Uma cadeia. Toda. Não adianta você chegar na base e falar assim, não, aqui você não vai pagar. Porque a classe média continua sufocada com uma tabela de imposto de renda que bate na beira dos 27%. Fora o que a classe média, os consumidores de todas as classes, pagam em imposto de consumo, que é o imposto do ICMS e tal. Então, é importantíssimo que mesmo antes da reforma tributária, haja essa reforma da tabela do imposto de renda. Porque, no fim das contas, cada pouco mais de imposto que você paga é dinheiro a menos que você põe na comida dos seus filhos, na escola dos seus filhos, enfim. E o Brasil precisa fazer poupança. As pessoas precisam fazer poupança. E quem paga imposto não tem condição de fazer tanta poupança assim. Então, quanto menos imposto, mais dinheiro circula na economia e mais as pessoas são melhor remuneradas. Eu sei que o senhor lida com
gado, é isso? Genética bovina. Genética bovina. Sêmen. Tem algum interesse aqui comercialmente aqui na AgriShow? A nossa empresa está hoje em Uberaba, né? Como eu disse no começo aqui, Uberaba faz a ponta de pecuária e aqui faz a ponta de agricultura. A Expozebu está acontecendo lá. A Expozebu acontece lá, nós temos uma central em Uberaba, onde são coletados os touros, né? Da Genex, que é uma empresa de origem norte-americana, que agora foi vendida para um grupo holandês. São sêmens de boi, é isso? Genética bovina, sêmen e embriões, né? Embriões bovinos. É isso que a gente trabalha. Agora, aqui nessa parte mais baixa aqui da feira, aqui, que tem a parte de instrumentos e equipamentos para a pecuária, está muito bem representada aqui, com a parte de troncos, balanças, cerca, tudo isso, porque muitos dos produtores agrícolas aqui que vêm para a feira, eles também têm pecuária, né? Então ele já vem para comprar o trator, a semente, acaba comprando tronco, brete, cerca e tudo mais para sua propriedade. Obrigado, André, pela vinda aqui, pela visita e sempre à disposição. André Rodini, vereador de Ribeirão Preto, com a gente aqui no estande. Eu que agradeço, um forte abraço a todos que acompanham a Tati e uma boa feira e bons negócios a todos. Fica aqui comigo um minutinho, nós vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho direto aqui do nosso estande da AgriShow, o nosso especial AgriShow. Até já.